Olá! Hoje a gente vai dar uma espiada na arquitetura de um cérebro superdotado. O que será que faz algumas mentes serem tão ágeis e criativas? Será que a resposta está literalmente na fiação do cérebro? Pois é, essa é a grande questão que um estudo de 2019, lá da revista Brain Structure and Function, tentou responder. A ideia era bem essa: investigar se existem diferenças físicas, na organização mesmo, dos cérebros de crianças superdotadas. Mas antes de tudo, é super importante a gente alinhar o que o estudo chama de superdotação. E olha, não estamos falando só de uma nota alta num teste de QI, não. O conceito aqui é bem mais completo. Pensa numa combinação de inteligência acima da média, claro, com uma capacidade fantástica de planejamento e execução, uma criatividade fora do comum e uma baita motivação. Certo. Então, vamos mergulhar nisso. Essa primeira parte da nossa análise foca exatamente no que os pesquisadores encontraram de diferente na estrutura física desses cérebros. Para fazer isso, o estudo analisou dois grupos de meninos adolescentes. De um lado, 15 garotos identificados como superdotados, com um QI médio, olha só, de 149. Do outro lado, o grupo de controle, com 14 meninos. O QI médio deles era de 123, o que já é bem acima da média, mas não chegava no nível de superdotação. Tá, mas como é que se mapeia a fiação de um cérebro? A ciência por trás disso é incrível. Os pesquisadores basicamente criaram um tipo de diagrama da fiação cerebral para cada um dos grupos. O processo todo teve 4 passos. Primeiro, escanearam os cérebros com ressonância magnética. Depois, mediram a grossura do córtex em 308 lugares diferentes. O pulo do gato foi o terceiro passo. Eles começaram a procurar padrões. Tipo, será que a espessura numa área tem a ver com a espessura em outra? E com todos esses dados, eles montaram o que se chama de rede de covariância estrutural. E é aqui que a gente chega na descoberta mais importante do estudo. Quando compararam os mapas dos dois grupos, uma diferença gritante apareceu: o jeito como as redes do cérebro estavam organizadas. Se era de um jeito mais separadinho ou mais integrado. Para entender isso, vamos usar uma analogia bem simples. Pensa no cérebro como se fosse uma empresa enorme. O que funciona melhor? Uma empresa onde cada departamento fica trancado na sua sala, sem conversar com os outros, os famosos silos, ou uma empresa com equipes mistas multifuncionais, onde a comunicação e a colaboração rolam soltas? E o mais legal é que a gente consegue ver essa analogia aqui na imagem. Olha só. Na esquerda, no grupo de controle, dá para ver bem esses blocos de cor mais fortes na diagonal. Eles são os silos, os módulos. Agora, olha para a direita, no grupo superdotado. O padrão é bem mais misturado, mais espalhado. Isso indica que a comunicação entre os diferentes módulos era muito, mas muito maior. E essa tabela, nossa, ela resume tudo perfeitamente. O cérebro do grupo de controle tinha mais conexões dentro dos seus módulos, dentro das suas especialidades. Já o cérebro do grupo superdotado tinha bem mais conexões entre os diferentes módulos. Era de fato um cérebro mais multifuncional. Mas o que é que permite essa integração toda? Bom, a resposta parece estar em algumas regiões do cérebro que funcionam como se fossem uns superconectores. Vamos entender isso melhor. Os cientistas usaram uma medida chamada versatilidade. De forma simples, a versatilidade mede o quão bom uma parte do cérebro é em se conectar e conversar com várias outras áreas diferentes. É como se fosse um hub de informações super flexível. E quando a gente compara os dois grupos, os dados falam por si. Medidas como o coeficiente de participação, que basicamente mede a diversidade de conexões de uma área, e a própria versatilidade foram bem mais altas no grupo superdotado. As redes cerebrais deles não eram só mais integradas, elas dependiam desses centros conectores para funcionar. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente onde esses centros estão. No grupo superdotado, a grande maioria desses hubs versáteis que estão em vermelho ficava no córtex de associação. Essa é a área do cérebro que cuida do pensamento mais complexo, do raciocínio abstrato, da resolução de problemas. O número é de cair o queixo: 76% desses centros superversáteis no grupo superdotado ficavam no córtex de associação. Sabe quanto era no grupo de controle? Apenas 55%. É uma diferença enorme.
E tem mais uma diferença física fundamental. Nessas mesmas regiões conectoras, os meninos superdotados tinham um córtex mais grosso. E o curioso é que no grupo de controle, essas mesmíssimas regiões tinham córtex mais fino. Isso sugere uma organização do cérebro que é diferente desde a sua estrutura. Certo. Então, o que tudo isso quer dizer na prática? Essas descobertas dão pra gente uma visão totalmente nova sobre como a inteligência funciona no nível do cérebro. O ponto central é o seguinte: esses resultados se encaixam como uma luva na teoria do espaço de trabalho global. Essa teoria diz que, para um pensamento complexo, o cérebro precisa ter uma arquitetura que quebre os silos, que permita que a informação circule por toda a rede. E foi exatamente isso que os pesquisadores viram no cérebro superdotado. Então, para a gente resumir, primeiro, cérebros superdotados são feitos para serem mais integrados, com menos separação entre as áreas. Segundo, eles usam e abusam desses centros versáteis lá no córtex de associação para fazer essa comunicação toda acontecer. E terceiro, essa arquitetura toda pode ser justamente o que permite aquela capacidade incrível de se adaptar e resolver problemas que a gente vê em pessoas superdotadas. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que, nossa, dá o que pensar. Se essa flexibilidade da rede, essa tal de versatilidade, é tão importante para a inteligência, será que um dia seria possível, de alguma forma, treinar o cérebro para ele se tornar mais flexível, mais integrado? Bom, a ciência ainda não tem essa resposta, mas que a possibilidade é fascinante. Ah, isso é.